Olá pessoal, então vamos continuar com a nossa aula 3, tá? Nossa aula 3 hoje nós vamos falar da avaliação do estado nutricional. Nessa avaliação do estado nutricional, é importante vocês saberem que ela é feita pelo médico ou pelo nutricionista. O que nós, como equipe de enfermagem, fazemos? Fornecemos, auxiliamos no fornecimento de dados para a realização desse estado nutricional, a nível hospitalar, ambulatorial, nas consultas constantes. Então, nós auxiliamos no fornecimento de dados. Porém, quem faz essa avaliação realmente nutricional deve ser o nutricionista ou o médico que está fazendo acompanhamento desse paciente. De preferência que tenha um nutricionista para fazer esse acompanhamento, é extremamente importante. Então, a avaliação nutricional é um procedimento técnico e científico que busca interpretar o estado nutricional de indivíduos ou grupos populacionais. Então, essa avaliação é feita a partir da análise das informações da condição dietética, que são fornecidas pelo próprio cliente, a respeito dos alimentos que ele ingere, né? Também são feitas através da avaliação clínica, ou seja, exames, sintomas que essa pessoa esteja tendo, através das medidas antropométricas, né? Ou seja, as medidas de peso, altura, como nós veremos futuramente, é aqui que geralmente nós entramos, tá? Auxiliando no fornecimento desses dados, e também uma avaliação funcional desse organismo. Então, ela abrange todas essas análises para conseguir fazer uma avaliação do estado nutricional de uma pessoa. Essa avaliação do estado nutricional, ela tem como um dos principais objetivos determinar a condição de nutrição no momento da admissão desse paciente no ambiente hospitalar. Então, é importante dessa avaliação, porque se o paciente ele fica muito tempo ali, ele passa a ter uma necessidade de fazer uma ingestão de alimentos por sonda, esse estado nutricional que ele entrou, ele pode melhorar ou ele pode ser comprometido futuramente. Por isso que é importante, antes do paciente ser admitido, ele ter essa avaliação nutricional para nós termos, ou para a equipe de saúde, ela ter uma base, né, da deficiência, das consequências que essas alterações estão trazendo para o paciente. Com isso, impedir ou retardar uma evolução de uma condição de má nutrição para auxiliar nas respostas terapêuticas. Então, na avaliação nutricional, é importante analisar o consumo alimentar e as medidas antropométricas, são as principais análises que são feitas. Esta avaliação é realizada por meio de perguntas e mensuração das medidas do paciente. Então, na avaliação nutricional, fora as perguntas, os dados que são coletados, as informações que são coletadas desse paciente ou do seu responsável, faz-se uma avaliação das medidas desse paciente, chamadas de medidas antropométricas, e essas medidas incluem a avaliação do peso, altura, circunferências abdominal e do quadril e dobras cutâneas, né? Geralmente as dobras cutâneas, quem faz mais essa avaliação são os educadores físicos, os nutricionistas, e em situações em que realmente o paciente ele tem uma necessidade maior de perda de peso. A nível geralmente hospitalar, vocês vão notar que a gente avalia mais o peso e a altura, porque através disso a gente vai utilizar um outro dado, né, que é o IMC, que já vai determinar se ele está no peso ideal, se ele está acima do peso ou se ele está muito acima do peso. Então, a gente tem aí, através do peso e da altura, para nós mesmos, a equipe de enfermagem, ter uma base das alterações que esse paciente pode ter. Aí eu coloquei aqui a questão da circunferência abdominal em homens e mulheres adultos, né? Em média, o homem, né, que quando a circunferência abdominal está aumentada, provavelmente, se essa mulher ela não está gestante, ou mesmo estando, ela pode estar acima do peso. E isso vai geralmente estar relacionado a doenças metabólicas, diabetes, hipertensão. Então, aumentado, nós consideramos aumentado no homem quando ele se encontra com uma circunferência abdominal
maior ou igual a 94 e na mulher maior ou igual a 80. Aumentado substancialmente, né? Maior ou igual a 102 no homem e maior ou igual a 88 na mulher. Ou seja, o ideal é que seja abaixo desses valores. E aí vamos dizer, uma fórmula, né? Um método que a gente usa para conseguir determinar essa questão de obesidade, de peso ideal, é o IMC. O IMC é o índice de massa corporal. Então, ele auxilia nessa análise até um pouco mais rápida a respeito da classificação dessa pessoa como abaixo do peso, peso ideal, sobrepeso, muito acima do peso, né, que são os obesos. Então, o IMC ele nos fornece esse dado. Porém, quando o nutricionista ele faz uma análise desse paciente, ele não faz uma análise somente com base somente no IMC. Ele avalia todas as outras situações, alterações químicas, alterações clínicas, análises laboratoriais, então é um conjunto. Nós participamos mais nessa parte desse método para conseguirmos determinar de forma mais rápida, e aí o nutricionista ou médico faz orientações e avaliações melhores a respeito disso. Então, o índice de massa corporal, ele é uma maneira de saber se o seu peso está adequado à altura. O resultado dessa fórmula matemática poderá indicar se essa pessoa está com peso adequado, se apresenta magreza, sobrepeso ou obesidade. E eu coloquei a fórmula para vocês, né? Que a IMC é igual ao peso da pessoa, altura ao quadrado, ou altura vezes a própria altura, que fica desta maneira, né? Então, aqui eu tenho uma pessoa com 80 quilos, medindo 1,60 m, então vou multiplicar 1,60 m vezes 1,60 m, né, que vai dar 12,56, e 80 dividido para 2,56 é 31,25. E aí aqui a gente tem uma tabela, que é a tabela do IMC, e ele classifica aqui. Lá deu 31,25, ou seja, 30 a 34,90, essa pessoa ela se encontra em obesidade grau 1. Então, é dessa maneira que a gente classifica em relação ao IMC. E aí tem os valores. Se a pessoa, você soma, verifica lá, faz o cálculo do IMC dela, dá abaixo de 18, então essa pessoa está com baixo peso. Se ocorre entre 18,6 e 24,9, peso ideal. Entre 25 e 29, levemente acima do peso, e assim por diante. Aí pode ser classificado em obesidade grau 1, 2 e 3, que no caso a 3 seria obesidade mórbida. E aí a gente não pode levar a mesma tabela de IMC para todos, tá? Existe a tabela de IMC infantil, que eu coloquei uma pequena para vocês, só que eu coloquei de meninas, mas você vai ver na dos meninos que varia 2, 3 gramas em relação à das meninas, tá? E aí classifica como a idade, 6, 7, 8, 9, 10 anos, normal, sobrepeso, obesidade, isso vai até os 15 anos de idade. Posteriormente começa a se utilizar a tabela do adulto normal. Mas também existe uma para gestantes. Então, a gestante, apesar de ela ser uma pessoa já adulta, né? Ela tem como... A gente vai ter que fazer uma avaliação, auxiliar nessa avaliação melhor, porque ela está gestante, né? As condições físicas dela são diferentes. Então, a gente tem que avaliar justamente porque mesmo durante a gestação, mesmo com o feto, né, dentro dela, ela também não pode ter um ganho excessivo de peso, porque isso pode trazer consequências durante a gestação, principalmente hipertensão, diabetes gestacional, o que durante o parto traz complicações. Então, um simples cálculo do IMC é feito do mesmo jeito, e a consulta à tabela de classificação convencional pode indicar o sobrepeso, e ainda que ela esteja plenamente saudável.
O acompanhamento do profissional de saúde, ele é importantíssimo nessa fase, tá? Tanto do obstetra, do nutricionista, né? Então é importante ela ter um conjunto aí de avaliação de médica, de profissionais, para manter esse equilíbrio, porque se esse excesso ele não trouxer doenças durante a gestação, durante o parto, pode trazer no pós-parto. Então é importante manter que a gestante ela tenha essa consciência de manter o equilíbrio do peso. E eu coloquei, conforme o Ministério da Saúde, essa tabela. Ela é bem extensa, eu só coloquei para o nível de conhecimento de vocês mesmo, não vou ler toda ela, mas essa tabela é bem interessante, porque você faz o cálculo do IMC da gestante, o peso que ela se encontra, conforme a quantidade de semanas, olha. Com 6 semanas, se você fez o IMC dela, aí deu abaixo de 19,9, ela está sendo considerada como uma gestação, ela está com baixo peso. Então, ela precisa ganhar peso e manter o bom funcionamento, porque provavelmente no baixo peso, essa pessoa ela pode estar com déficit de vitaminas, minerais. Lembram lá as substâncias que são importantes para o corpo. Adequado, né, entre 20 e 24, lembrando que o fato de uma pessoa estar com peso adequado não significa que ela esteja fazendo ingesta de alimentos corretamente. Precisa relembrar aquela pirâmide e ver como é o equilíbrio dos alimentos, tá? Porque ela pode até estar adequada, mas se ela continuar não tiver uma dieta correta, ela rapidamente pode chegar nesse sobrepeso aqui, ou até mesmo na obesidade, principalmente por volta aí das 20 semanas. Nessas primeiras semanas, até as 19 semanas, mais ou menos, ou antes disso, vai variar de gestante para gestante, tem aqueles sintomas clássicos, né? Enjoos, os desconfortos, o que faz com que o ganho de peso seja mínimo. Mas a partir das 20 semanas de gestação, isso muda. E aí, é nesse período que a mulher ela tem que ter cuidado para não chegar nesse sobrepeso ou obesidade, que é o que pode trazer consequências para essa gestação. Eu coloquei até as 42 semanas, que é o período em que ela já vai entrar ou já tem entrado em trabalho de parto. E aí os materiais que a gente utiliza para mensuração, né, dessas medidas antropométricas, que essa parte é importante também para a gente. Existe a balança pediátrica mecânica, né, aquela que nós vimos nos alojamentos conjuntos, nos setores de internação das maternidades. E essa balança geralmente vai ser utilizada com as crianças menores de 2 anos ou que pesam até 16 quilos. E aí temos, aqui eu coloquei as partes, né, da divisão dessa balança. Balança pediátrica, mecânica, no caso, o prato, o cursor, né, para a gente conseguir delimitar esse peso, o calibrador da balança, o cursor menor, para a gente conseguir manter o equilíbrio certinho, a agulha da balança, a crava. Então é importante conhecer essas partes, porque já vi profissionais que não sabem mensurar nessa balança, e às vezes nós só temos ela. E às vezes ela é até mais fidedigna se ela estiver bem calibrada do que a digital, tá? Então é importante saber utilizá-la também, tendo sempre o cuidado de, após a criança ser removida, fazer higiene com álcool a 70 desse prato, dessa balança, aquecer antes para poder colocar a criança, principalmente se ainda for de metal, porque imagina você colocar um bebê numa balança que está muito fria, né? Então ele vai chorar mais do que o comum. Então é bom ter esse cuidado, essa harmonização também na hora de fazer os nossos procedimentos básicos. Lembrando que essas crianças, elas devem ser medidas, devem ser pesadas sem roupa, tá? Para poder nós termos um cálculo certinho. E existe a balança pediátrica digital. Essa daqui facilita bem a nossa vida quando ela não dá alguma pane, porque às vezes é comum, né? Pode acontecer de repente ela descalibrar ou não funcionar a bateria, alguma coisa dessas da parte eletrônica não funcionar, que pode às vezes nos fornecer um dado não fidedigno. Por isso que muitos locais ainda preferem utilizar a mecânica.
a técnica mesmo, sempre higienizar, colocar o bebê despido para a gente conseguir ter esses dados corretamente. E existe a balança mecânica para as crianças maiores e os adultos. E aí a mesma coisa, também tem as mesmas partes, né? Cursor menor, cursor maior, calibrador. Uma questão interessante em relação a essa balança, ela também tem a régua já para mensurar a altura, é que às vezes, mesmo a criança tendo 2 anos, ela não fica para a gente conseguir mensurar. Ou às vezes é um bebê e você não tem a balança pediátrica. O que é que dá para ser feito? Primeiro você mede o responsável que chegou com essa criança, mãe, pai, alguém que chegou responsável com essa criança, você verifica o peso dele e posteriormente você verifica o peso dele junto com a criança, carregada no colo. E aí você subtrai o peso da pessoa responsável pelo da criança, que vai dar o peso que a criança tem. Que às vezes a gente sabe que na prática a criança acaba não ficando sozinha, tem crianças que realmente não ficam. Então pesa o responsável primeiro para saber o peso dele, depois pesa ele junto com a criança e subtrai esse peso do responsável, que vai dar o valor do peso da criança sem problema nenhum. Não há necessidade de forçar a criança a ficar chorando, gritando e tendo todos aqueles desconfortos e constrangimentos que ninguém gosta de passar, tá? Então tem como a gente verificar, fazer essa técnica sem trazer danos, sem trazer consequências e desconfortos tanto para nós quanto para o cliente, para os clientes que estão ali. Em relação a essas técnicas e procedimentos, geralmente a gente aprende melhor lá em pediatria, que ele mensura, a gente verifica as medidas antropométricas da criança, tá? Então é uma aula prática que geralmente vocês têm em outras disciplinas. Algo muito interessante eu coloquei aqui para nível de conhecimento de vocês, porque toda vez que eu pergunto, ninguém sabe me falar. E é natural, é normal, porque ninguém realmente explica. Quando um paciente ele é acamado, hospitalizado, né, tá lá no ambiente hospitalar, está acamado, como que a gente mensura o peso desse paciente? Porque aquele dado a gente tem que preencher. A gente tem que saber se ele está ganhando ou se ele está perdendo peso. Existe o guincho hospitalar. O guincho hospitalar, ele auxilia, ele é próprio para nós mensurarmos os pacientes acamados. Então, bem aqui é uma tela, e quando eu coloco esse paciente, eu consigo verificar o peso dele de forma correta e anotar. Ah, professora, eu nunca vi. Eu também nunca vi em hospital público, tá? Eu nunca desconheço, assim, hospitais. Eu sei que existem hospitais particulares, né, privados que tem, mas, assim, público eu desconheço algum que tenha um guincho hospitalar. E como que é feita a mensuração? É feito no olhômetro mesmo, né? Apesar de não ser a maneira ideal, mas o médico faz uma avaliação no olhômetro, comparando com outras pessoas que estejam no ambiente hospitalar mesmo, para profissionais da equipe, perguntando o peso delas e comparando com o do paciente. Infelizmente, não é fidedigno, principalmente porque às vezes o paciente ele está muito edemaciado, né? Então, muito inchado, então fica difícil nós termos um valor fidedigno em relação ao peso do paciente acamado. Mas é importante vocês saberem que existe uma forma de mensurar uma pessoa que é acamada, tá? Um outro material, equipamento que a gente utiliza no processo de avaliação dessa criança, das medidas antropométricas, tanto da criança, no do adulto é a régua mesmo, né, que vem na própria balança, é o infantômetro. Então, o infantômetro, ele é o que vai facilitar para nós deitarmos a criança numa mesa, né, e conseguirmos mensurar o tamanho dela. Então, nós deixamos as perninhas e a criança o mais esticada possível. E geralmente nós vamos precisar da ajuda da mãe ou de um outro profissional para deixar essa criança mais retinha e nós termos um dado correto a respeito do crescimento dessa criança. Lembrando que as medidas antropométricas, principalmente na fase infantil, ela nos fornece dados para nós vermos o crescimento dessa criança, a estrutura dessa criança, se está crescendo corretamente. E a isso a gente vai relacionar a questão nutricional dela, tá? Então, é importante também salientar que quando a criança ela se encontra desnutrida, com alterações em relação à sua alimentação,
ela não vai refletir de forma imediata no peso e na altura. Isso demora por volta de alguns dias, meses, para poder refletir essa alteração nutricional. Mas por isso que ela deve ser feita constantemente. Em cada consulta médica, essas mensurações devem ser realizadas. Então, as crianças maiores, né, a partir dos 2 anos, já dá para a gente mensurar com uma régua na parede mesmo, que facilita o nosso serviço, mas se não der, por alguma razão, nós podemos utilizar o infantômetro. Um outro material que nós utilizamos é a fita métrica, para nós mensurarmos a circunferência abdominal e a circunferência do quadril, justamente por que eu falei para vocês lá no início, que a pessoa que ela se encontra com uma quantidade em sobrepeso, geralmente reflete logo aqui e vai refletir nas doenças metabólicas, diabetes, hipertensão. Pode não ser de forma imediata, mas pode ser de forma futura. De forma que esse nutricionista, esse médico e às vezes até nós mesmos, nós vamos estar orientando a pessoa a fazer uma ingesta menor de gorduras, ter uma dieta mais equilibrada, mas é importante que ele tenha uma consulta com o nutricionista, que o nutricionista, ao avaliar, fazer essa avaliação nutricional, ele vai conseguir passar uma dieta adequada àquela pessoa. Então é importante você entender que as dietas passadas, os tipos de alimentos passados, eles são individuais, eles devem ter uma avaliação individual. Por isso que eles não orientam pegar qualquer dieta das redes sociais, da mídia, e se aplicar, porque ninguém sabe, cada um tem uma deficiência diferente ou um excesso. E é importante ter uma avaliação nutricional para conseguir determinar ou conseguir adequar a uma pessoa. Por isso que é importante, nós auxiliamos nesse processo de mensuração, anotações, coleta de dados. Então, nós vamos auxiliar, principalmente para um paciente que está internado, para um paciente que está dentro da área hospitalar. Então, pessoal, tenham todos um ótimo final de semana. Obrigada pela atenção de vocês. Eu vou continuar disponível para vocês fazerem suas perguntas lá pelo WhatsApp, ok?